Olá, pessoal. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, participando desse programa. Meu nome é Ronald. Atualmente eu moro em Barueri, São Paulo, aqui na parte da grande São Paulo, né? Milhões e milhões de habitantes aqui, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês e hoje a gente está aqui para compartilhar um pouquinho as minhas experiências com essa questão da depressão, esse mal que aflige tanto as pessoas hoje em dia. A gente vê pessoas com depressões leves, depressões médias e até depressões assim profundas, crônicas, situações assim muito difíceis, né? E eu queria contar para vocês um pouquinho assim a minha experiência, a minha história nessa questão da depressão com vocês. Como que começou isso? Há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu era bem jovem. Eu vinha me sentindo muito cansado, muito desanimado, desmotivado, né? E eu procurei um médico na expectativa assim de encontrar um alívio e uma força ali para passar por tudo aquilo. E o médico me receitou uma série de medicamentos, vitaminas, etc. E no meio daqueles medicamentos começou a vir um ansiolítico, né? Um remédio para diminuir a ansiedade. E 3 meses depois eu voltei na consulta e o médico aumentou a dose do remédio depois de me ouvir, depois de conversar comigo. E 6 meses depois, quando eu voltei novamente para a consulta, me queixando, enfim, das dificuldades, ele aumentou de novo a dose dos remédios e aí eu comecei a usar a tarja preta, né? E aquilo era muito confuso para mim, eu não sabia explicar exatamente o que eu estava passando. E aquilo me incomodava, que eu ia no médico, ao invés de receber uma cura, de resolver o problema, eu estava cada vez aumentando a dose do medicamento. E até eu digo assim, o medicamento dava um alívio, né, para dormir, dava um alívio em alguns momentos de ansiedade, mas a verdade é que eu estava ficando dopado, né, ficando assim, sem reação e o remédio não estava resolvendo o meu problema. Hoje, lógico, mudou muitas coisas, né? 20 anos atrás, além de tudo, eu mesmo tinha um preconceito comigo por causa desse problema. Porque como que um jovem, um menino, né, com problema de depressão, aquilo era muito estranho, eu não conseguia compreender aquilo, né? Então, eu acho que uma das primeiras questões é a própria culpa que eu sentia por estar daquilo, uma impotência, não sabia como resolver aquilo. E eu não achava que o caminho era ficar tomando remédio. Eu acreditava dentro de mim que devia ter uma solução para aquele problema. E numa determinada ocasião eu até interrompi o tratamento médico. Não aconselho ninguém a fazer isso, mas eu identifiquei que aquilo não estava resolvendo o meu problema. E eu já tinha ido em psicólogo, já tinha conversado, já tinha feito uma série de coisas. E aquilo não tinha, assim, encaixado uma solução para o meu problema até aquele momento. Posteriormente, buscando trabalhar, buscando desenvolver as atividades, eu encontrei, hoje que eu posso chamar de irmão mesmo, né, que é o irmão Sérgio, e esse irmão me alcançou uns materiais, uns livros, umas apostilas, uns CDs para ouvir. E aquele material, que era um material espiritual, que era um material de autoajuda, que era um material assim, que de início até eu achei estranho, não gostei muito daquilo. Mas, como eu estava precisando resolver aquela área da minha vida, resolver essa situação, eu já não conseguia mais trabalhar, estava tendo muita dificuldade de relacionamento dentro de casa. E aí esses materiais chegaram assim até minha mão, e eu queria mostrar para vocês aqui, um desses materiais é esse livro, Livre-se da Depressão. Na época ele tinha uma capa bem diferente, né? Era uma outra proposta, hoje está bem mais bonito. Esse livro foi uma introdução para começar a entender o problema que eu estava vivendo. E a gente sabe, né? Tem depressão leve, média, profunda. Eu acho que o meu caso não era um dos mais graves, mas eu tinha algumas experiências de infância que me atrapalhavam. E através desse livro eu comecei a resgatar algumas coisas da minha vida que foram me encaminhando para a cura, né? E junto com esse livro, aproveitar aqui, mostrar para vocês, tem esse livro aqui que é A Cura Interior Aprofundada e A Injustiça da Parte de Deus.
e mais alguns outros materiais que eu poderia compartilhar com vocês aqui, mas não queremos fugir aqui do assunto da depressão, né? Livre-se da depressão. Então, através dessas leituras, através da leitura da Bíblia, que aquilo voltou a fazer parte da minha vida, as orações, falar com Deus, e aqui eu não estou falando de religião, né? Estou falando de uma conexão, de uma busca, de um desejo de me livrar daquela depressão, daquele sintoma terrível que estava acabando com a minha vida. E eu então comecei a pesquisar, a ler esses materiais, a estudar esses materiais, e eu fui percebendo que a origem do problema estava numa coisa que a gente chama de orgulho. Mas como assim? Você pode perguntar, orgulho? O que isso aí tem a ver, né, com esse assunto? Pois é, eu tinha muito problema de perdão, de amargura, de ressentimento, de mágoa. Eu, além de eu ser uma pessoa muito orgulhosa, eu machucar muito as pessoas, ferir as pessoas com os comentários, com as minhas críticas, e nunca ter humildade para pedir perdão para os meus erros. Eu, além disso, eu também tinha muita dificuldade quando as pessoas erravam comigo, e eu comecei a detectar através da leitura desse material que esse problema do orgulho estava me levando a viver uma vida amargurada, uma vida cheia de problemas. E aí eu me deparei com o primeiro grande desafio da minha vida, naquele momento de restauração, de buscar essa cura, que era pedir perdão para as pessoas que eu conscientemente eu sabia que eu tinha ofendido, e também perdoar as pessoas que tinham me ofendido, que tinham me machucado. E aí começou uma caminhada fantástica. Eu tenho que agradecer muito a Deus, agradecer as pessoas que naquele momento me ajudaram, porque foi muito tremendo. Tem um versículo da Bíblia que eu acho fantástico, que diz assim: se eu perdoar os meus ofensores, Deus também vai me perdoar. Se eu não perdoar os ofensores, o meu Pai Celeste não vai me perdoar. Então essa foi a primeira lição, baseada aqui nesse livro, né? Livre-se da depressão, e nesses outros materiais que eu mostrei para vocês, que eu tive que colocar em prática. Não adiantava ficar só com aquilo na cabeça, eu tinha que tomar atitude, né? E eu queria me ver livre daquilo. Então acho que esse é um primeiro passo. Se você quer ser liberto, ser livre da depressão, você precisa agir, você precisa ter coragem e ter, dentro de você, encontrar essa força para tomar essas decisões de enfrentar esse problema. E aí eu sabia, eu tinha que perdoar, eu tinha que pedir perdão. E eu comecei a vencer, a ter experiências, pedir perdão para as pessoas, me humilhar, né, que é tão difícil, a gente não gosta, a gente se sente rebaixado, mas não é, a verdade não é essa. A verdade, quando eu me humilho para pedir perdão, eu estou sendo grande, eu estou sendo forte, porque uma pessoa não toma essa decisão por fraqueza, né? Então eu pedi perdão para as pessoas, e a pessoa mais difícil que eu tive que enfrentar foi o meu pai. Tinha muita amargura do meu pai, desde a adolescência, a gente brigava muito, discutia muito, competia muito, e eu lembro bem o dia que eu chamei ele para a gente conversar, e eu falei: olha, pai, eu fui um péssimo filho, fui um filho, fiz muitas coisas erradas, eu te amaldiçoei, eu pensei mal de você, eu te julguei, eu fui estúpido com você, e hoje eu estou aqui, eu quero pedir perdão por todos esses erros, e também dizer que eu já te perdoei pelas coisas erradas que você fez comigo. E olha, a partir desse dia eu tive uma experiência fantástica, eu senti Deus se aproximando de mim de uma maneira maravilhosa, né? Não foi numa igreja, não foi frequentando um lugar que isso aconteceu, isso foi ali, numa churrascaria, né? E aí o pessoal aí do sul gosta muito de churrasco, né? Mas naquele ambiente ali eu consegui experimentar essa libertação, praticando os ensinamentos da palavra de Deus e os ensinamentos contidos nesses livros, nesses CDs da editora Vento Sul, né? Especialmente desse material que me ajudou muito a entender esse caminho, como vencer, como me livrar da depressão. Então, primeira coisa foi esse combate que eu tive que tomar a decisão de enfrentar com a ajuda de Deus, da amargura, do ressentimento e do perdão. Aí você pergunta: mas tá aí, os seus problemas se resolveram? Uma grande parte ali já estava encaminhado à vitória.
Mas eu precisei avançar um pouquinho mais e entender que uma parte desse sentimento da depressão era o afastamento que eu tinha de Deus. E aí, na medida em que eu me aproximei de Deus, na medida em que eu busquei a Deus, na medida em que eu me reconectei com Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, de uma fé prática, de uma obediência, de uma prática da palavra de Deus, né? Porque a gente é muito cheio de problemas, de dificuldades, e eu tive que aprender a colocar Deus em muitas áreas da minha vida, e isso foi fazendo uma grande diferença. E aí eu digo assim que ao longo do tempo, né, com 6 meses eu já era muito diferente, com 2 anos eu já estava muito diferente, e aí nesses últimos anos eu vejo assim que a libertação ela é perfeita quando ela vem por uma consciência, como ela vem por uma obediência, por uma mudança de hábitos, por você obedecer ensinamentos que vêm do alto e que não são só pessoas que estão falando aquilo, porque essa é a maior parte a gente tem muita incredulidade, a gente não entende como é que pode, pastor, igreja, essas coisas. Não é isso que eu estou falando, mas sim, teve pessoas que me ajudaram muito nesse processo, com orações, né? E eu também tive que aprender a viver essa caminhada de fé, e eu creio, né, encerrando aqui esse bate-papo com vocês, que esse livro, Livre-se da Depressão, me ajudou muito a encontrar dar esse pontapé inicial nessa caminhada de vencer o meu orgulho, de me reconectar com Deus por meio da fé em Jesus Cristo e praticar, buscar realmente me fortalecer a minha fé e fortalecer a minha crença interior, né, em Deus. Tem sido algo assim fantástico, tem me mantido de pé nesses anos todos, e graças a Deus, né, eu posso dizer que eu não tive mais recaídas. Às vezes a gente tem momentos de tristeza, momentos de decepção, mas são só momentos, nunca mais ficar daquela maneira como eu tive no passado aí. E eu fico aqui então agradecido a oportunidade de participar com vocês, né, a oportunidade com a Alexa aí, né, permitiu a gente convidou a gente para estar participando. Agradeço esse momento e espero realmente que você encontre forças, tome decisões e a partir de agora você enfrente esse problema com mais sabedoria e não fique escravo aí de tratamentos que talvez não são eficazes e não resolvem o teu problema. O que resolve é a fé, o que resolve é praticar os ensinamentos de Deus, o que resolve é a gente vencer o nosso próprio orgulho. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, que Deus abençoe muito, muito, muito aí a tua vida.